Calma aí, eu te dou a palavra. Bem-vindos, pessoal, mais uma aula de redação. Fala, Magela. Aí, Gomes, eu te mandei minha redação um pouquinho atrasado. Você vai corrigir hoje? Todo mundo que me mandou até a aula, eu vou corrigir. Vamos lá, galera. Hoje é aula de correção, tá? Vamos lá, testes em animais. Vamos começar com essa aqui. Tá meio ruim a leitura, eu acho que eu baixei mal a parada, mas eu vou tentar. Se ficar ruim, eu baixo de novo aqui e colo. Mas vamos lá. O dilema dos testes em animais. A utilização de animais em testes laboratoriais para fins científicos e cosméticos. Calma aí, deixa eu baixar de novo aqui um segundo, tá? Tá muito ruim de ler. Um segundo. Senhor que manda. Se faz de boba e nem percebe, a falsidade te persegue. Ele é o amor da sua vida, mas já chegou nessa melhor amiga. Seu namorado é um bundão, você nem gosta tanto dele. Me faz partir o coração, te ver pegar pensando nele. Essas músicas vocês iam gostar, sabia? For fun, depois pesquisem. Fala bem dos momentos que vocês estão passando aí como jovens. Pronto. Melhorou? Sim, senhor. Senhor. Melhorou. A utilização de animais em testes laboratoriais para fins científicos realmente faltou acento. E cosméticos é uma prática antiga, frequentemente definida como necessária ao avanço da ciência e da medicina. Como necessária. Tá. No entanto, a persistência desse método suscita intensos debates éticos e morais. Ponto. Nesse contexto, é preciso refletir sobre, não é sobre, é sobre a legítima aqui usa uma palavra errada, sobre a legitimidade dessa prática frente ao sofrimento animal e as alternativas tecnológicas existentes. Caraca! Olha, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 erros, né? Perdeu aqui um ponto de bobeira, mas eu gostei muito dessa introdução. Ficou coesa. Vocês estão vendo, senhores, aqui eu estou compartilhando? Sim, senhor. Ficou coesa, ficou coerente, informou pra caramba. Então, assim, muito bom, tá? Mas tem problemas, vai melhorar. Os defensores dos testes em animais argumentam que eles são fundamentais para garantir... eu não vou tirar ponto aqui, mas não se faz isso, pessoal. É um traço, escreve do lado. Simples assim. Para garantir a segurança de medicamentos e produtos antes de seu uso em humanos. Historicamente, muitos avanços científicos e médicos defenderam... Temos problemas aqui. Aqui nós temos problemas. Vamos ler isso aqui. Historicamente, muitos avanços científicos e médicos. Qual que é o problema disso aqui, pessoal? Muitos avanços científicos e médicos defenderam. Qual que é o problema disso aqui? Quem consegue me dizer? Vamos aprender juntos aqui. Quem consegue me dizer? Qual que é o problema disso? Quem que defende? Os avanços científicos ou os médicos? Os médicos. Vocês conseguem observar que, dessa forma que está escrito, parece que quem defende são os avanços e os médicos? Então tem um problema de construção aqui. Tinha que ter colocado uma vírgula antes de científicos e médicos. Não, poderiam colocar assim, historicamente, muitos avanços científicos ocorreram para lidar com esse problema, ponto.
Muitos médicos defenderam essa prática, entenderam? Quando há um problema, galera, às vezes um simples ponto e continuação resolve o problema da construção da frase. Tá? Então, aqui nós temos um problema de coesão. Então, tem um probleminha aqui. E outro problema, ó, quem defende essa prática, não é dessa prática. Tá? Então, tem um erro aqui. Essa prática, o que reforça a sua importância para a saúde pública. Eu gostei do argumento, se aprofundou na moral, mas faltou esse detalhe. Por outro lado, o avanço de tecnologias como testes in vitro e a modelagem computacional oferece alternativas mais éticas e muitas vezes não, vírgula, muitas vezes mais eficazes. Nossa, que argumento bacana. Além de reduzir o sofrimento animal, essas inovações demonstram um compromisso com a ciência moderna. Cuidado, quem escreveu, ó, parece cienca. Eu estou vendo o pontinho aqui, mas tem um pouco mais de capricho na hora de escrever. Os testes em animais, embora historicamente importantes para a ciência, hoje enfrentam questionamentos éticos cada vez mais fortes. Com o avanço de tecnologia, surgem alternativas mais seguras e humanas. Cara, gostei. Eu vou dar a pontuação e depois vou dar uma sugestão para essa pessoa, tá? Então vamos contar os primeiros erros ortográficos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela perdeu 8 vezes 0,2. Então, perdeu aqui 1,6, tá? Eu vou tirar meio ponto dessa falta de coesão aqui, tá? Só isso. Então, ela perdeu aqui, ó, 2,1, tirou uma nota de 7,9. Se o camarada for um pouco menos pesado nessa falta de coesão, é uma redação de nota 8, tá? Apesar disso tudo. Excelente, muito boa redação, tá? Gostei. O que eu vou sugerir aqui para essa pessoa? Que nitidamente já tem conteúdo, já entendeu a estrutura, já está usando o método bonitinho, está usando os conectivos corretos. Primeiro, cuidado com esse tipo de rabisco, esse tipo de detalhes de construção de frases, mas mais do que isso, eu senti falta na conclusão ou em alguma argumentação, aqui ou aqui, de frases de profundidade, vou botar aqui, ó, frases de profundidade filosófica ou de autoridade. O que eu quero dizer com isso? Essa pessoa que fez essa redação tem a capacidade de colocar numa redação uma citação de um filósofo, uma citação de um grande expert naquele assunto. Eu sei que vocês podem estar pensando assim, pô, professor, mas como é que eu vou lembrar? Galera, existem filósofos que têm frases tão impactantes que você consegue adaptar para o contexto do trabalho que você estiver fazendo. Entendeu? Então, eu sempre falo da Aninha. A Aninha, ela sempre citava Bauman, das relações líquidas, do amor líquido. Ela sempre conseguia dar um jeito de citar Bauman. Então, vocês também conseguem. Então, escolham uma frase, decorem ela, né? E tentem usar sempre. Se vocês decorarem 3 frases de 3 assuntos diferentes, assim, mais genéricos, cara, vocês conseguem deixar a redação de vocês muito mais rica. Muito mais ricas. Então, parabéns pela redação. Tá? Uma salva de palmas. Gostei. Nota 8. Muito bem. Próximo. Nossa, calma aí. Vou ter que traduzir aqui também. Espera aí.
Todo mundo vendo? Sim, senhor. Vamos lá. A importância dos testes em animais. Nos dias atuais, os testes em animais são fundamentais para o avanço da ciência. Olha que legal. Colocou uma tese. Se colocou, meu irmão. Eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou simplesmente falar, ó. Eu vou escrever sobre coisas a favor. Legal, gostei. Diante disso, é necessário entender que a prática dos testes aumenta a segurança para seres humanos. Olha aqui nós temos um probleminha. É necessário entender, tá? E contribui. É um pequeno problema que eu preciso que vocês entendam. Vocês precisam ser paralelos. O que é isso? Ele colocou, é necessário entender que a prática aumenta a segurança. Ah, não, você bem que não está fazendo a linha, está querendo. Você colocou, é necessário entender isso e entender que a prática dos testes aumenta e contribui. Não, beleza, não vou. Tá bom. Tá bom. É necessário entender que a prática dos testes aumenta a segurança para seres humanos e contribui para os avanços científicos e médicos. Gostei. Em primeira análise, a realização dos experimentos em animais amplifica a segurança da população. Muitos medicamentos passam por testes rigorosos para verificar sua eficiência e seus possíveis efeitos colaterais. Assim, sendo possível prevenir erros em medicamentos que prejudicam os seres humanos. Olha só, aqui nós temos um problema de uso de palavra. Eles não verificam a eficiência. Galera, qual que é a diferença de eficiência? Eficiência para eficácia. Alguém sabe? Qual é a diferença de eficiência para eficácia? Fala. Eficiência é quando você quer algo de uma maneira, da melhor maneira possível. Eficácia é o de um jeito mais. Pior que eu sei o que é, só que eu não sei explicar, Gomes. Então, tu não sabe muito bem. Já diziam alguns autores, né? Que se você não consegue explicar de forma simples o que tu sabe, talvez tu não saiba. E aí? A comunicação é importante vocês desenvolverem nessa faixa de idade, pessoal. A eficiência é quando você quer algo da melhor maneira. Eficácia é quando você quer um bom resultado. Opa! Agora eu gostei. Então vamos traduzir? Se eu produzir, se hoje eu sou produtor de arroz, se hoje eu produzir 10 quilos de arroz em 2 horas, e amanhã eu produzir 100 quilos de arroz em 2 horas, eu fui eficiente ou fui mais eficaz? Eficiente. Eu acho que é Eu fui eficiente. mais eficiente, porque eu fiz melhor com o que eu tinha. Eficiência tem a ver, pessoal, com aquilo que você produz com o que está na mão. É como se fosse uma relação de insumo com o que tu produz. Sabe o que é eficácia? É exatamente o que o Major colocou. Se eu tivesse um pedido de 50 quilos de arroz e eu produzisse 50 quilos de arroz em 3 semanas, eu fui eficiente? Não. Mas eu fui eficaz? Fui, porque eu entreguei o resultado, eu cumpri o resultado. Então vejam que ele está falando de teste, não é para verificar a eficiência, é para verificar a eficácia. Tá? Cuidados com isso, aqui nós tivemos um problema. E aqui eu vou tirar também uma outra questãozinha, porque eu estou vendo que a redação é boa. A redação boa eu sou chato. A outra também era boa, eu fui chato. Então, olha só, pessoal, como é que dá para transformar esse período aqui, ó, em outro mais claro. Calma aí, Major, deixa eu dar a palavra. Ó. Muitos medicamentos passam por testes rigorosos para verificar sua eficácia. Ponto. Não, para verificar sua eficácia e seus efeitos colaterais. Ponto. Assim, previnem-se erros em medicamentos que prejudicam os seres humanos.
Perceberam que um problema estava... Ele botou vírgula, assim, sendo possível. Não precisa. Quando você perceber que está difícil você construir, dá um ponto e usa um conectivo. Assim, vírgula. Essa é a sagacidade de você tornar as frases mais claras e tornar o teu texto mais fácil de ser lido. Tá? Então, aqui eu vou tirar um pontinho de coesão. Tá? No ano de 2010, um medicamento antidepressivo estava sendo desenvolvido, mas causou efeitos colaterais em animais, inabilitando o medicamento de ser comercializado. Tá? Tá bom, podia botar inabilitando a comercialização desse medicamento, mas não tem problema. Tá? Gostei. O que faltou na outra redação, aqui ele trouxe um argumento mais claro, mais científico, mais baseado em dados. Nesse mesmo sentido, o uso de animais em experimentos, né, facilita os avanços médicos e científicos. Criações de vacinas, antibióticos, tratamento contra o câncer, diabéticos e outras doenças já foram possíveis, só foram possíveis graças à experimentação em animais. A vacina do Covid-19, por exemplo, só foi possível por causa dos experimentos, havendo erros que humanos não... Opa, aqui temos problemas. Aqui nós temos os problemas. A vacina do Covid-19, por exemplo, só foi possível por causa dos experimentos, havendo... O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Erros? O que vocês acham? Acho que é erros. Havendo erros que humanos não foram danificados. Tá ruim aqui. Esse aqui ficou ruim. Aqui nós temos problema. Tá? Como é que eu melhoraria? De quem é essa redação? Preste atenção, ó. A vacina do Covid-19, por exemplo, é um exemplo disso. É um exemplo disso que foi citado. Ó, a vacina, por exemplo, é um exemplo disso. A vacina do Covid-19 é um exemplo disso. Vírgula. Pois, antes de serem disponibilizadas aos humanos, houve testes de forma que se prevenissem possíveis danos à saúde dos seres humanos. Como vai ficar gravado, imagino que vocês já estão tranquilos. Mas vejam que realmente não ficou claro. Vocês estão percebendo? Porque não adianta só eu perceber. Vocês precisam de uma correção conjunta para que todo mundo aprenda. Vocês conseguem observar que está esquisita essa frase final? Todo mundo consegue? Sério mesmo? É importante. Não desce bem, né? Não desce bem, está esquisito, tá? Dessa forma, conclui-se que os experimentos em animais são... Isso, meu bobo, hein? Experimentos são de suma importância para o avanço tecnológicos e medicinais. O avanço tecnológico e medicinal. Dessa forma, entende-se que a realização dos testes amplifica a segurança. Olha só, aqui nós temos um outro problema final. Olha aqui, ó, amplifica a segurança e favorece avanços medicinais. Avanços tecnológicos e medicinais. Tá? Aumenta a segurança, amplifica a segurança. Então, assim, qual que foi o problema aqui? Galera, vocês não... Quando a gente fala que é para vocês retomarem os argumentos, vocês têm que ser malandros, não é repetir. Porque senão o cara pode falar que a tua redação faltou informatividade. Tá? Faltou informatividade. Então, você pode fechar fazendo referência, mas usando outras palavras. E, por favor, o camarada que escreveu essa redação escreve bem, nitidamente. Tá bem pra caramba, tá? Tá bem pra caramba. Então, o mesmo conselho que eu dei para outra redação, essa aqui também é válida. Pô, uma citação
entre ética e fins, sei lá, coisas assim, seria lindo aqui. E o que tem de pensador que fala sobre isso não está no gibi. Tá bom? Mas vamos contar aqui as notas. Ó, erros. Erros foram pouquíssimos, né? 1, 2, 3. 3 erros de ortografia. 0,6. Agora vamos lá. Aqui eu tive um problema de construção. Eu vou tirar 0,3, não, 0,4, como se fosse 2 erros. Tá? E aqui nós tivemos outro problema. Juntamente com esse aqui, eu vou tirar mais um ponto. Tá? Que é um problema de coerência aqui embaixo, coerência aqui em cima, e repetição, e falta de informatividade aqui embaixo. Então, menos 2 pontos. Também temos uma redação, nota 8. Uma boa redação. Vocês conseguem ver que é uma boa redação, pessoal? Sim, senhor. Muito É uma potencial. boa redação. Tem problemas? Caralho, vocês são moleque, cara. Vocês têm 16, 15 anos. Cara, é óbvio que vai ter problema. Não tem ninguém aqui nem que maduro o suficiente para escrever uma redação nota 10. Tem problemas. Mas, cara, é uma redação decente. É isso que vocês têm que fazer na prova da EPICAR. Se vocês tiverem redação corrigida e fizerem uma redação assim, vocês vão subir muitas colocações, pessoal. Acreditem. O povo não escreve bem. O povo não escreve bem. Concordo. Vamos lá. Vamos tentar aqui, ó. Tentar dar um grauzinho no zoom para ver se a gente consegue. Eita, calma. Tentar dar um zoom aqui, pessoal. Pera aí. Pronto. Vamos lá. Da sociedade contemporânea, vírgula, é fato que testes em animais devem ser inibidos. Tá? É fato que a experimentação animal não é um meio viável. Olha só, eu não vou reclamar aqui não, porque eu não vou ser chato. Fala, Enzo. Professor, qual que é a diferença de coesão e coerência? Coerência é você falar coisas sem sentido. Por exemplo, nossa, hoje estava um sol lindo. Os termômetros estavam marcando 40 graus aqui no Rio de Janeiro. Eu estava cheio de casaco por conta disso. Faz sentido o que eu falei? Não, senhor. Eu fui incoerente. Agora, olha só. Nossa, hoje eu estava na rua, portanto, saí pelas escadas. Faz sentido? Não, senhor. Não faz sentido, mas veja que o sentido dessa segunda não é uma coisa louca. Eu podia colocar, eu estava na rua, ou então, eu estava no shopping ontem e desci pelas escadas. O portanto está errado. Quando eu uso elementos que não ligam ou que ligam equivocadamente, ou simplesmente eu não coloco elementos de ligação, eu estou perdendo em coesão. Coesão tem a ver com a ligação dos termos. Coesão e coerência, eles caminham juntos. Por quê? Quando eu não coloco elementos bem colocados de ligação, o que vai acontecer? Vai soar incoerente. Mas nem sempre uma coisa que está incoerente vai estar faltando em coesão. Entendeu, Enzo? Sim, senhor. Beleza. É fato que a experimentação... Olha só, a experimentação animal... Vocês conseguem perceber que é diferente de experimentação em animais? É sutil só para mim ou vocês percebem também? Eu acho que experimentação em animais é quando você faz realmente experimentos em animais. A experimentação animal parece que o animal está fazendo a experiência. Parece que... Ou então parece uma grande experimentação. Pois é. Então, assim... Eu não vou reclamar disso, mas cuidado. Eu sou chato, pessoal. Sou chato corrigindo redação, de verdade.
Sou bem chato. Diante dessa perspectiva, é necessário analisar métodos mais adequados e que testes em animais são científicos e proporcionam. E agora, pessoal? O que está escrito aqui? Vou tentar ler aqui na original. Segundo. E que testes em animais são científicos e proporcionam sofrimento? Não faz sentido, né? Fala. Aquilo não parece um antiético? Eu acho que é antiético, verdade. Ah, beleza, obrigado. Então eu chupo. Na sociedade. Ah, eu li errado, ó. É fato que não é um meio viável. Eu tinha pulado não, então tá certo. É necessário analisar métodos mais adequados e que testes em animais. Ó, aqui eu posso falar sobre o que eu falei. Prestem atenção para vocês não errarem mais isso, pessoal. Isso é um erro que vocês não percebem porque vocês não têm os olhos treinados ainda. Olha só. Diante dessas perspectivas, é necessário analisar, correto? Ó, é necessário analisar métodos mais adequados. E que testes em animais são antiéticos e vocês conseguem perceber que é necessário analisar e é necessário um outro verbo também, para você manter o paralelismo da escrita. Então, vejam, ó, diante dessa perspectiva, é necessário analisar métodos mais adequados e refletir, talvez, que testes em animais são antiéticos e proporcionam sofrimento animal. Perceberam, pessoal? Sim ou não? Sim, senhor. Olha como é que fica mais claro. Eu vou ler do jeito que estava e eu vou ler do jeito que eu coloquei o verbo ali. Ó. Diante dessa perspectiva, é necessário analisar métodos mais adequados e que testes em animais são antiéticos e proporcionam sofrimento animal. Agora, diante dessa perspectiva, é necessário analisar métodos mais adequados e refletir que testes em animais são antiéticos e proporcionam sofrimento animal. Vocês conseguem perceber que ficou mais palatável? Sei lá. Isso é uma sensibilidade mesmo. Talvez o corretor não tire ponto, mas eu sou chato. Eu sou chato pra caralho. Em primeira análise, uma vez que a ciência evoluiu, novas alternativas novas alternativas à experimentação vêm sendo descobertas. Olha, gostei. Bem escrito. Só faltou um erro aqui, faltou esse aqui, ó. Que são novas, o ele vem sem, mas no plural ele vem com chapeuzinho. Testes em células humanas que são cultivadas em laboratórios, né? Tem um cara com um som altão de Timar, ele deve estar chorando, cara. Vê se vocês conseguem ver. Estão vendo? Não, senhor. Não, a supressão de ruído tira, Gomes. Vamos voltar. Testes em células humanas que são cultivadas em laboratório vêm se mostrando muito mais eficazes e eficientes, que testes executados em animais. Ó, gostei, usou os dois, eficazes e eficientes. Aí tu safou. Muito bem. Ele pode estar produzindo mais e alcançando os mesmos resultados. Ó, eficiente e eficaz. Fala, Enzo. Professor, eu tenho uma dúvida em relação a esse aqui aí que o senhor... Tá errado. Ó, testes em células humanizadas que são cultivadas em laboratórios vêm se mostrando muito mais eficazes e eficientes que testes não, mais eficazes do que testes poderia ser. Mas ou simplesmente que o A não. Mas, professor, o aquele não pode ser usado como a mesma forma que o do que? Não é a mesma... Cara, não necessariamente. Depende da palavra que está pedindo. Aqui, eficazes e eficientes... Ó,
muito mais eficazes. Não tá, eu acho que assim, a palavra não é errada, mas não está da forma mais aceitável, espiritualmente falando, entendeu? Sim, senhor. Tá? Não é bem um erro, mas fica melhor nesse caso do que simplesmente o quê? Entendeu? Sim, senhor. Uma vez que testes em animais, ó, cuidado, esse camarada ou essa camarada, uma vez que troca. Podia falar, uma vez as ciências, aqui tu podia falar, uma vez que testes em animais, podia botar assim, partindo-se do pressuposto, olha que lindo, partindo-se do pressuposto, ou então, ó, pressupondo-se que testes, olha que lindo, pressupondo-se que testes em animais não são totalmente precisos, tá? Testes mal sucedidos certamente expõem risco a doenças para com a sociedade. Problemas aqui também. Uma vez que testes animais não são totalmente precisos, testes e testes, ó, uma vez que testes em animais não são totalmente precisos, os mal sucedidos, problemas de coesão, estão vendo? Problema de coesão, eu estou usando uma palavra repetida. Não pode, eu posso usar um outro elemento. Simples, troquei para o artigo. Os mal sucedidos certamente expõem risco a doenças para a sociedade. Ou melhor, galera, ele não expõe o risco. Qual que é o problema dessa construção aqui? Ele expõe risco ou ele expõe a sociedade aos riscos? Ele expõe a sociedade aos riscos. Perceberam o detalhe aqui? Eu sou chato pra caraca. Eu sou chato. Ele está expondo a sociedade aos riscos de doenças, entenderam? Então, Sim, aqui é senhor. um problema de coerência. Ó, uma vez que, de novo, tá vendo? Tá? Uma vez que... Galera, vocês precisam, às vezes, mesmo que a gente fale para vocês usarem conectivos, vocês têm que treinar, pensar e substituí-los. Ou simplesmente ser malandro. Você vai falar de testes de novo. Cara, bota um ponto e fala assim, ó. Sabe-se que testes realizados em células humanas, sabe-se. Tá vendo? Não precisei usar nem conectivo. Porque faz sentido. Sabe-se. O texto está me dizendo que eu estou falando sobre aquele assunto. Então, às vezes, a simples supressão e botar um sabe-se, né? Resolve. Resolve. Testes realizados em células humanas são mais eficazes. Preenchem as lacunas e erros de experimentação animal. Vamos continuar. Aqui nós temos quantos problemas? Vamos contar porque eu vou descer? Então, nós temos vou contar como um problema esse aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Aí eu vou contar mais um erro desse uma vez que 5. Então tem menos 5 vezes 0,2. Aqui eu vou tirar mais essa questão aqui que não ficou coerente. Eu vou tirar mais 0,4. Tá? Vamos continuar. Então já tem 1,4 solicitado aqui, né? Vamos lá. Além disso, a experimentação animal não pode ser viabilizada pelo fato de ser um ato antiético para com
os animais e proporciona sofrimento aos animais. Olha, animais. Evite. É antiético e proporciona sofrimento aos animais. Ponto. Você disse que é antiético e proporciona sofrimento. É antiético, pois proporciona sofrimento aos animais. Não precisava repetir. Olha uma vez que é de novo. Testes em animais os expõem a substanciais. Não existe crase quando você tem um A sozinho antes de plural. Não pode. Químicas, os quais podem ser extremamente tóxicos. Resultando em um grande sofrimento, mutações, sofrimento, resultando em um grande sofrimento, mutações, bem como o óbito dos animais. Uma vez que, de novo, existem métodos alternativos, os quais são mais eficazes, não só a necessidade de expor, visto que é uma atitude desumana. Isso aqui ficou ruim, esse final aqui não está claro. Eu me confundi todo lendo. Tá? Então, aqui nós temos mais um erro, 2 erros, menos 0,4, e aqui vou tirar mais 0,2 de incoerência. Vamos lá. Portanto, é seguro afirmar que testes em animais não podem ser permitidos, visto que existem métodos alternativos. Sabia, está errado. Que são mais precisos e que experimentação animal e que animais sofrem em abundância, uma vez que são expostos a substâncias erradas, químicas sem necessidade, visto que a meta... Olha só, eu vou tirar aqui mais um errinho aqui, né, de 2 errinhos aqui, mas esse A já tinha tirado lá em cima, então menos 0,2. Então, aqui nós já temos quanto? 1,8, 2,2. E eu vou tirar mais meio ponto dessa repetição aqui. Você repetiu muita coisa. Então, o camarada aqui tirou 7,3. Tá? Beleza? Muitos erros, mas tem informação. Isso que eu achei legal. Aqui tem muita informação, apesar dele repetir muito. Se ele está repetindo muitas coisas, ele está prejudicado em coesão ou coerência, pessoal? Coesão. Coesão, está prejudicado em coesão. Então, esse camarada aqui, ó, pesquise mais conectivos, tá? Para você substituir uma vez que. Beleza? Show? Próximo. Vamos ver essa. Tá dando para ler? Sim, senhor. Na sociedade contemporânea, os testes em animais desempenham papel fundamental no avanço da medicina. Legal. Nossa, que letra bonita. Olha como é que fica bonito de ler uma coisa dessa. Logo, foi possível desenvolver vacinas, medicamentos e procedimentos que salvaram milhares de pessoas. Diante disso, é necessário analisar os sofrimentos causados aos animais. Olha só, o primeiro problema aqui que eu vou tirar ponto são esses espaços. Não faz isso, pessoal. Não faz isso. Bota aqui, ó, vírgula, cível, continua. E lembra, você não pode fazer isso aqui não, tá? Botar, para dividir o SS, tem que ser assim, ó, cível. Vai um S para uma linha e o outro desce para outra, tá? Vamos lá. Em primeira análise, é indispensável para a segurança e eficácia de novos produtos farmacêuticos o testes em bicho. Em bichos, cara, bichos ficou... não ficou culto.
Ficou muito coloquial, tá? Animais como camundongos, coelhos e primatas compartilham algumas semelhanças biológicas com os seres humanos, o que permite análise de efeitos colaterais e respostas imunológicas antes da aplicação em pessoas. Caraca, gostei, hein? Legal. Já no que se refere errou de bobeira, não faz isso não. Já no que se refere à proteção, substitui para o masculino, ó, macete. Já no que se refere ao trabalho animal, se apareceu o ao, é porque no A tinha crase aqui. Então, já no que se refere à proteção animal, vocês aprenderam isso com o Santos recentemente. Comunidades científicas destacam que submeter animais à dor e sofrimento viola princípios éticos fundamentais. A partir disso, a fala do filósofo Immanuel Kant afirma que podemos julgar o coração de um homem pela forma que ele trata os animais. Olha, gostei da iniciativa, gostei, é exatamente isso que eu estou falando, sendo que eu vou te ajudar, quem escreveu essa redação, a fazer isso de uma forma um pouco melhor, tá? A pessoa colocou excelente, ganhou pontos aqui com o corretor, mas não foi colocado de forma elegante. Você podia colocar, ó, nesse sentido, vírgula, a citação do grande, ou a citação do importante filósofo Immanuel Kant ratifica o cuidado que deve se ter com os animais. Pois ele disse, 2 pontos. Ou, de uma forma mais fácil, nesse sentido, o filósofo Immanuel Kant contribui bastante com essa ideia, uma vez que ele disse do jeito que está, não está legal. Olha só. A partir disso, a fala afirma que simplesmente você não está dizendo que isso contribui com o que você está dizendo. Na hora que você colocar a frase, você tem que dizer, pessoal, como é que aquilo contribui para a tua defesa. Entenderam? Sim ou não? Beleza? Sim, senhor. Mas gostei da iniciativa, gostei. É isso, galera. Vocês têm que se expor. Olha que correção rica que eu estou fazendo. Todo mundo está aprendendo, é porque vocês têm que treinar, pô. Com o avanço da tecnologia, surgem alternativas viáveis. E tais métodos, aqui é vírgula, tá? E tais métodos não apenas evitam o uso de bichos, como também oferecem resultados mais precisos e rápidos, de acordo com pesquisa feita em IBGE. Vocês são foda. Deram um golpe aqui. Eu vi. Quem fez essa redação não passou despercebido, tá? Não passou. Não passou. Ah, cagar no mato. Duvido que o IBGE fez pesquisa. Galera, o IBGE, ele não faz esse tipo de pesquisa não, cara. O IBGE é censo demográfico, a idade, vota em quem. Vocês podiam botar simplesmente assim, ó, de acordo com pesquisas recentes sobre esse assunto. Vocês querem roubar errado, pô. Vocês querem roubar errado. Vocês roubam errado as coisas, cara. Pô, impressionante. Vocês são muito burros. Larguei o aço. Porra, cara. Para com isso. Deixa eu ver. IBGE, deixa eu ver aqui, ó. IBGE faz pesquisa sobre testes em animais. Ó, joguei aqui, ó, o que apareceu. Ó, o IBGE não realiza
diretamente sobre testes em animais. O que ele pergunta é se tem animais domésticos ou não, pô. É o que eu falo, galera. O IBGE, ele faz perguntas descritivas sobre a população. O que vocês podem usar? Deixa de ser, seja malandro, Arthur, pelo amor de Deus. Ó, você vai escrever assim, ó, de acordo com recentes pesquisas científicas sobre o assunto. Olha aí. Pô, tu deixou aberto, cara. Entendeu? Cara, esses são muito cartilhões, cara. Nunca vi. Ai, meu Deus. Diante dos dados apresentados, é possível, assim, concluir que os testes em animais, testes têm, chapeuzinho, contribuído para o desenvolvimento científico. Porém, é necessário. Essa vírgula aqui não é tão necessária, não, tá? Bota a vírgula antes. Porém, é necessário estabelecer limites claros mediante o uso de animal. Logo, cabe ao poder público investir em métodos científicos que promovem um equilíbrio entre o progresso da ciência e o cuidado. E os animais não. E o cuidado com animais. Veja, o que tem a ver o progresso da ciência e os animais? Não, tem que deixar claro. Dessa vez quase me pegou batido mesmo, mas eu sou malandro. Então vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 erros e 0,2. 0,8. E eu vou tirar aqui, ó, mais 0,2 para a grafação. Foi informativo, gostei. Pelo menos 2 pontos, nota 8. 8. Uma boa redação, né, pessoal? Parabéns, Arthur. Já se acusou aí que foi tu tentando me enganar? Tá? Parabéns. Gostei. Só trabalha essa parte aqui. Eu acho que é um bom detalhe para tu trabalhar. Saber como citar de uma forma mais elegante. Bota lá no chat GPT o que tu fez e peça, melhore o que eu escrevi. Não deixa de fazer, não. Sério mesmo. Valeu? Se tu tiver a redação corrigida, quanto tu foi no simulado? Foi uma merda? Hein? Quanto tu tirou no simulado? Dá para melhorar. Se tu melhorar e, porra, fizer uns 36 a 38 ali, cara, e tiver uma redação dessa, tu passa, pô. Passa. Tá? Só resolve isso. Tu entendeu o que eu falei do chat GPT para tu agora? Show. Vamos ver essa. Até que ponto justificamos o sacrifício em nome da ciência? Faltou interrogação, né? Faltou interrogação. Os testes em animais são ética e cientificamente insustentáveis, pois violam direitos fundamentais dos animais, falham em... Deixa eu ler aqui o que está escrito no original. Replicar. Replicar? Falham em replicar com precisão e falham em replicar com precisão as respostas humanas. Desse modo, a continuidade dessa prática não só perpetua um sistema de exploração cruel, de exploração. Evitem usar termos muito caracterizadores. Não está errado, mas eu estou fazendo uma correção bem rígida para melhorar. Então, um sistema de exploração já está dizendo que está explorando, tá? Mas também atrasa o progresso científico, já que métodos alternativos mais precisos e éticos estão disponíveis. Muito bom.
Em primeira análise, é evidente que a justificativa para os testes em animais baseia-se em um paradigma ultrapassado, o qual prioriza a conveniência em detrimento da ética e da eficácia. Em 2014, a empresa iniciou o desenvolvimento de órgãos em chip. Caraca! Que simulava funções de órgãos humanos, sendo usado para teste de toxicidade e eficácia das drogas. Nesse contexto, a FDA aproveitou o uso dos chips de fígado para certos testes, reduzindo a dependência de animais. Dessa forma, fica claro que a inovação tecnológica já oferece soluções precisas aos modelos animais, tanto em precisão quanto em Acho que é superiores aos modelos animais. superiores em modelos. Cara, é sensacional. É tua essa redação, Major? Quem sabe? Ah, vou te excluir. Tu tá escrevendo muito bem, cara. Parabéns. Porra. Bonito de ver. Tá escrevendo melhor que eu. Já no que se refere ao atraso científico favorecido pelos testes em animais, aqui nós temos um problema. Olha qual que é o problema. Olha qual que é o problema aqui. Ah, fornecido? Ah, então beleza. Fornecido pelos testes em animais, é importante destacar que esses métodos obsoletos frequentemente produzem resultados enganosos, já que as diferenças fisiológicas entre espécies podem levar a respostas divergentes. De acordo com o físico Albert Einstein, nenhum benefício científico justifica a crueldade, pois o verdadeiro... Ah, beleza. Aqui teve um problema. Você consegue perceber? O mesmo problema da citação do Arthur, o Major. Tente citar, mas já deixando claro o que a citação vai contribuir com o teu texto. Entendeu? Nesse mesmo sentido, Albert Einstein, grande físico da história mundial, disse, entendeu? Olha como é que eu contribuí com o que eu estou falando. Entendeu mesmo? É importante, cara, entender. Eu me fiz claro? Ótimo. Portanto, fica evidente que a persistência nos testes em animais representa não apenas uma falha moral, mas também um obstáculo ao avanço da ciência moderna. Em suma, a transição para métodos alternativos não é apenas uma escolha ética, mas uma necessidade científica urgente. A adoção urgente. Isso aqui é um A maiúsculo ou minúsculo? É um A maiúsculo. Né, não. Mas ficou ruim, realmente. Aqui é um A, errou, tirei. A adoção de abordagens inovadoras pouparia milhares de vidas animais, bem como aceleraria a descoberta de tratamentos mais seguros e eficazes para seres humanos. Nesse contexto, o futuro da pesquisa médica deve ser construído sob bases éticas e tecnológicas sólidas, abandonando de vez práticas que já se provaram cruéis, faltou acento, e cientificamente ultrapassadas. São práticas ultrapassadas. Vamos lá. Um erro. Hã? O S tá ali. Tá não. Ele tá depois do A ali, pô. Ah, verdade. Tem razão. Então, aqui ó, nós temos um erro, 2 erros, 3 erros, e vou contar com um erro aqui. 4 erros. 9,2 de nota. Sensacional. Uma salva de palmas para o Major, galera. É o nosso 0,1 de redação, tá? Parabéns, Major. Estudar muito matemática agora. Sério, cara. Se tu, de verdade, Major, esse é teu ponto forte, cara. Se você conseguir tua sua redação corrigida, você entra na PNPK. Você entra. Verdade. Você entra. Eu não tenho dúvida. Você nunca escreveu uma redação pior do que esse nível aí. A tua redação no início do curso, sim. Mas depois virou de 8,5 para cima sempre. O Santos parou de corrigir minha redação no meio da redação. Então, assim, tu tá escrevendo muito bem, cara. Muito bem mesmo. Parabéns, cara. São clareza, coerente, ideias organizadas, argumentos sólidos, está informando, está usando palavras acertadas,
né? Lógicas estão sendo bem construídas, o texto está sendo bem caminhado. Sensacional, cara. Tua redação está muito acima do padrão, muito. Mas tu tá, porra, sentando na tora da matemática. Então, bicho, resolve esta caceta desse problema para tu conseguir o mínimo para ter a redação corrigida, pô. É papo de tu subir 400 colocações se tu passar para ter a redação corrigida. Já Tá? é, Gomes. Eu acho que, por exemplo, a nossa Aninha, ela estava em, se eu não me engano, 60 e alto. Ela caiu para nono lugar, pô. Ela entrou no nono lugar no Ô, Picard. louco. Que a redação dela era... Eu acho que a redação dela era igual a tua, cara. Era uma guerra boa. Eu acho que a tua ainda é melhor, sinceramente. Será? Eu acho. É que a letra dela era mais bonita, mas eu acho que você tem mais conteúdo. Entendeu? Então, assim, se tu tem a redação corrigida, a probabilidade de tu, porra, ir longe cara. Então, faz o que for necessário. Ainda tem tempo, Major. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, dá teu jeito, mas resolve esse problema, pelo amor de Deus. Tá bom. Vou Tá? começar a acordar 5 horas para estudar matemática. Valeu. Fala, Enzo. Ô Gomes, qual que é a média, assim, mais ou menos, da nota de redação que o pessoal tira na prova? Cara, agora eu vou perguntar para você. Vou perguntar. A Isabela não está aqui. Sara? Sarinha? Diga, Gomes. Boa noite. Boa noite, minha querida. Sempre bom ouvi-la. Minha aluninha de alma similar à minha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu lembra a média de redação da galera que passou no último ano? Foi 7 e pouquinho, acho que foi 7,5 por aí. Não foi mais que isso, não, ou menos. Sim. A Então, média tá ali um pouquinho. De 7. Tirando 7, você já consegue uma vaga legal. tá vendo, Major? Se tu manda um 9, Enzo, tá vendo? Porra. Pô, obrigado. Tem mais uma dúvida, Gomes. Pois não. Considerando, assim, que eu tire uma nota 7,5 para cima na prova, quanto mais ou menos eu conseguiria tirar nas questões objetivas para poder passar? Tipo, um mínimo, assim, já que com a redação corrigida tendo uma nota Então, boa, cara, assim... ó, até não vou contar a última prova. A penúltima prova, tu tinha que fazer ali. Tu não é negro nem pardo, né? Então tu vai disputar. Não, senhor. Tu mora no Paraná, né? Lá, só amor de Brasil. Para disputar uma vaga até a penúltima prova, tu tinha que fazer cerca de 36, 37 pontos na prova. Tá? E para fazer 37 pontos, tu também não podia acertar menos que 8 em nenhuma delas. Tá? Então, tu é bom em inglês, não é? Sim, senhor. Tu é bom em inglês pra caramba. Então, olha só o que tu tem que fazer. Tu gabarita quase inglês, não é? Quase isso. Então, digamos que tu acerte 15 em inglês. Português, como é que tu tá? Estou uma média, assim, de 12 a 14. Tá, vou botar 12. Então, aqui tu já tem 27. Para tu fazer os 37, tu tinha que acertar 10 na EPICAR, na matemática. 36, um 9. Aí tu estaria perigando ali, estaria mal. Tá? Quer ficar tranquilo, é fazer 38 pontos. Isso até a penúltima prova. Tá? Esse é o primeiro ponto. Por que eu falo até a penúltima? Porque no último ano a prova veio tão difícil, mas tão difícil, que a galera com 34 questões ficou bem colocada. Tá? Com 34. Quem fez 37, 38, estava lá nas cabeças. Tá? A prova veio muito difícil. Quase todo mundo reprovou em matemática. A galera estava acertando 7, 6. Tá? Os nossos melhores alunos acertaram 9 aqui, eu acho. 9 ou 10. Acho que o West meteu 9 ou 10, sei lá. Tá? Em matemática. Nos últimos anos, matemática era o ponto alto dos muitos alunos aqui. Acertavam 15, 14. Tá? Porque a prova era muito padronizada. Então, assim,
a prova pode vir difícil igual ao último ano e a média ser mais baixa, ou a prova pode vir difícil pra caraca, ou melhor, mais tranquilo igual aos últimos anos e a média ser mais alta. Fala, Henrique. Ô Gomes, sabe o que eu lembrei do senhor falando da média de matemática? Eu não lembro o nome do moleque, mas ele tirou, tipo, 16 em inglês, 15 em português e 7 em matemática. Na moral, eu fiquei triste por ele. Eu acho que foi o Matheus, cara. Matheus, acho que uma questão ele tava dentro pra caraca. Assim. E ele tava bem colocado, se a redação Tava. dele era boa, né? Então, era 100% certeza de Galera, é o que eu aproveitamento. falo. Às vezes, eu espero que nenhum de vocês aqui passem por isso. Mas uma questão faz toda a diferença. Uma questão faz toda a diferença. Fez pro West. Tá? Então, se liguem nisso. Beleza? Alguma dúvida, sugestão para a gente finalizar? Então, ó, parei a gravação.